Oasis é aquele típico caso de ou você ama ou você odeia. Não tem muito meio termo. E levando-se em consideração o ego e o gênio dos irmãos Problema Gallagher, dá pra entender isso. Eu particularmente nunca consegui passar da Little by Little, a única música e clipe que eu realmente gosto dos caras. Essa coisa de querer parecer uma espécie de Beatles versão moderna com algumas pitadinhas ali do Rolling Stones e a noiabice do Jim Morrison sempre me irritou nessas bandas indie, que na época a gente chamava de indie, hoje em dia não é mais indie, cheio dessas frescuras aí, mas pra quem viveu os anos 90 e o 00 era tudo indie mesmo, porra! Mas verdade seja dita, meus caros, para entendermos o Oasis a gente tem que separar o homem da obra e aí sim conseguir identificar o lado bom dos feitos. E tem coisas boas sim que eles fizeram, tá, cara? E é sobre esses dois bala acabado, treteiro pra cacete, que a gente vai falar hoje. Mas antes, peço a sua inscrição, tem muitos ainda que assistem os vídeos, mas não se inscrevem. Se inscreve porque aí você consegue receber sempre aí notificação de bandas como Oasis e outras coisas clássicas dos anos 80 e 90. E também me segue lá no Instagram. Se você acha que vale a pena também meter o dedo no botão do like aí, eu agradeço. É a forma não monetizada de ajudar o canal. Agora, se você quiser liberar uns cobre aí pra gente poder tomar cervejinha no final de semana, é só você colar aqui no Valeu. Pra quem não conhece, o caminho é esse daqui e você doa o que o seu coração permitir, beleza? Então vamos lá. A banda começou no cenário underground e depois de algum tempo tocando eles gravaram uma demo, a Live Demonstration. Depois de algumas tentativas de contrato furado, eles firmaram um com a Sony Music e lançam em 94 a primeira single, a Supersonic. Depois saiu a Shaker Maker. Só que a música criou a primeira treta da banda, pois foi meio que um plágio de um jingle da Coca-Cola. E a produtora de Água Preta meteu a banda no pau, que teve que pagar 500 mil doletas em indenização. Mesmo com esse rombo no caixa, eles seguiram lançando singles e preparando o terreno para o lançamento do primeiro disco. Live Forever foi a single que colocou os Irmãos e Companhia no top 10 das paradas britânicas, pegando o quarto lugar da Billboard, bem como deu a primeira platina deles, com um pouco mais de 600 mil cópias vendidas. Em 94 saiu a primeira bolachinha deles. O disco explodiu e vendeu 15 milhões de cópias pelo mundo. Eu acho que o que chamou a atenção na banda foi o fato de eles fazerem uma coisa assim, com uma estética mais classic rock, mas com um tom mais moderno para a época. Enquanto o resto do rock se dividia entre o grunge matando o glam e o metal extremo lançando novas vertentes e discos que hoje são clássicos, o Oasis meio que ia fora desse ritmo, desse padrão. Algo semelhante, mas não igual, que fique claro, não estou fazendo comparativo nenhum, tem que deixar isso bem claro, mas é algo assim meio parecido com o que o Greta Van Fleet faz hoje, resgatar a velha forma de se fazer um rock clássico e sem muita firula. A turnê do disco foi um sucesso, mas o ego dos manos começou a dar sua cara. Liam chegou a ofender o público americano em entrevistas, e os ataques entre a família em cima do palco também ocorriam. Em um dos shows, o Liam chegou a atacar um pandeiro na cabeça do Noel. Ok, mesmo com as tretas, não seria dessa vez que o Oasis iria para o saco. Com o término da tour da primeira bolacha, eles lançam uma nova single que iria fazer parte da segunda obra deles.
What's the Story Morning Glory é o disco de ascensão global da banda. Só a Wonderwall, música carimbada nas rádios noventistas, já valia o disco inteiro, que vendeu na primeira semana 367 mil cópias e no total geral 22 milhões de cópias pelo mundo. Nessa época, eles ganharam o Brit Awards e durante a premiação, o saudoso Michael Hutchence foi quem entregou o prêmio aos irmãos Problema. E o Noel foi escroto pra cacete e alfinetou o vocalista, dizendo: os que se foram não deviam entregar troféus para os que serão. Has-beens shouldn't present fucking awards to gonnabes. Essa foi uma cutucada à baixa que o INXS estava passando na época. Seguindo o sucesso com o público MTVístico, eles gravaram o famigerado Acústico MTV. E claro, o Liam causou. Nos 45 do segundo tempo, antes de subir para gravar, ele alegou estar com dor de garganta e quem assumiu o front foi o brode dele. Mas depois de pintar o set nos bastidores do acústico, bebendo e fumando pra cacete, notou-se que ele só queria fazer o que fazia de melhor: arrumar treta. Diz a lenda que o Liam armou toda essa preservada aí porque diz que ele não gostava de apresentações acústicas. Era mais fácil ter negado o convite, né? Mas enfim, é uma grande contradição esse argumento porque anos e anos depois, em carreira solo, ele mesmo gravou um acústico MTV tocando aí os clássicos do Oasis. Eu já acredito que seja o famoso e deprimente ego de artista, que é uma bosta. Nessa babaquice toda do acústico de 96, a tensão entre os irmãos só aumentava. Principalmente por um detalhe nessa ocasião aí. O Liam não quis cantar, mas fez questão de ficar sentadinho lá na plateia assistindo o negócio todo. Good morning, butterfly. Havia também uma outra treta entre o Oasis e o Blur, o que levou ao mainstream a dita cultura Britpop. Eles até eram amigos no começo e se elogiavam, mas com o tempo e o ego inflado, as tretas vieram. O lance todo foi estimulado pela mídia, que lucrava muito em cima. Surgiu o que eles chamavam de Campeonato dos Pesos Pesados Britânicos, ao mesmo tempo que um evento social ocorreu na Inglaterra, musicalmente falando. Enquanto no norte da Terra da Rainha, quem mandava eram os manos Gallagher, no sul era a turma do Blur. Que coisa patética. Mas esse entreveiro todo estava com os dias contados. Embora o Be Here Now seja um outro clássico deles e muitos aqui conheceram o Oasis através dessa bolacha, os caras estavam tão alucinados na cocaína que a coisa começou a entrar em decadência na banda. O disco foi bem recebido no começo e vendeu no primeiro dia 460 mil cópias nos Estados Unidos. Mas depois a mídia e o próprio Noel caíram matando na obra por conta da sua produção exagerada. E muitos diziam que o Be Here Now foi o início do fim do dito Britpop. Será? O Liam tinha sido preso por posse de cocaína, eles deixaram o guitarrista Paul Arthur sair e também, poucos dias depois, o baixista de mesmo nome aí, Paul, também saiu. Eles gravaram o disco com o resto que sobrou da banda. Depois de finalizada a bolacha, eles recrutaram aí o guitarrista Jim Archer e o baixista Ed Bell. Com essa nova formação, eles seguiram em frente com o disco Standing on the Shoulder of Giants. O disco foi morno, talvez por apresentar um novo time e as coisas entre os irmãos estarem cada vez pior, ao ponto de Noel cancelar sua presença em 27 shows da turnê da bolachinha. A coisa aí é de mal a pior. Eles começaram a lançar singles novas para um próximo disco e até sobrou para a seleção BR na música Stop Crying Your Heart Out, que fala da derrota da Inglaterra para o Brasil na Copa de 2002.
mesmo ano da Copa saiu o Hidden Chemistry, um disco que dividiu opiniões entre os fãs e a crítica. Esse período foi marcado por reviravoltas dentro da banda. Os membros estavam tentando se manter longe dos vícios, apesar das recaídas e até tretas em pubs e agressões a policiais. Leave the Truth nasceu em meio a mudanças com dura adaptação posterior. O tradicional batera da banda, Alan White, saiu e foi substituído pelo Zak Starkey, filho do Ringo Starr. O Oasis não se sentia satisfeito com o que produzia e o disco teve quase que a ausência completa do Noel, que meio que largou tudo na mão do produtor Dave Sard, mas mesmo assim foi bem recepcionado pela mídia quando saiu. Mesmo com mudanças de membros e os irmãos se odiando cada vez mais, a banda ainda lançava discos. Obras mais mornas, mas lançava. Porém, a gota d'água veio com o último disco deles aí, o Dig Out Your Soul, e a banda foi se desintegrando. A banda se dividiu. Os membros remanescentes junto com Liam formaram o Beady Eye, que durou até 2014. Watch the people gather round the circus. E depois o Liam seguiu em carreira solo. Já o Noel montou o projeto Noel Gallagher's High Flying Birds. As tretas internas, cancelamentos de shows, aquela disputa gigantesca de ego que existia entre os dois, criou ali um mal-estar dentro do Oasis, e também o lance do consumo exagerado de álcool e drogas ilícitas aí fez com que o Noel saísse da banda. Mas matérias mais recentes aí dizem que o próprio aí ligou pro Liam pedindo perdão e também pedindo para se encontrar com ele, para fazer uma reunião aí. Será que veremos a volta do Oasis? Bom, a velhice tende a nos deixar assim mais humildes com nós mesmos e com as nossas coisas, e principalmente com as pessoas ao nosso redor. Mas será que foi o caso dos arrogantes e pau na zorba irmãos Gallagher?